Muito bem, tem uma pergunta aqui falando o seguinte: eu tenho uma IgE altíssima para abelha, ela está em 1700, ou seja, ele tem um anticorpo da classe IgE altíssimo para abelha, está em torno de 1700. Será que a minha reação poderá ser muito grave também? Olha, infelizmente, não, assim, a cada dia que passa, a gente está percebendo que essa questão da relação da IgE, ela está se distanciando com o conceito de gravidade. Tá? Então, a cada dia que passa, a gente percebe que não existe uma relação intrínseca, estrita, do quantitativo da IgE com a gravidade das reações alérgicas. Tá? É muito importante. Eu já vi paciente aí com 5.000 de IgE e não ter absolutamente nada, ter sintomas muitas das vezes muito tranquilos, e pacientes com uma IgE muito pouco aumentada, né, 200, 250, e ter realmente uma reação grave alérgica chamada reação anafilática. Como explicar isso? É porque a gente sabe que os mecanismos de ação relacionados à alergia, eles não somente dependem da IgE, mas a cada dia que passa nós temos constatado isso através de estudos científicos e através de publicações e através de consensos científicos de que há outros mecanismos também não IgE mediado. Por isso que essa questão da vacina específica para a alergia está tendo muita discussão, inclusive briga nos congressos médicos, né? Alguns médicos ainda são mais tradicionais, acham que a vacina ela precisa ser extremamente específica ao resultado da IgE, mas já há outros médicos que mostram que isso não é uma realidade, né? Até porque, por exemplo, o que já foi descoberto é que as proteases dos alérgenos, por assim dizer, ou seja, aquelas substâncias que tem dentro do material que te causa alergia, chamado protease, essa protease ela pode, de certa forma, agir diretamente na célula que te causa alergia e, consequentemente, te causar alergia. E não é uma IgE, não é dependente do anticorpo IgE, não faz uma ponte dupla de IgE que se liga na membrana de alta afinidade dos mastócitos e, consequentemente, rompe o mastócito. Não, é uma ação direta da protease nos receptores de alta afinidade dos mastócitos e rompe sem depender da IgE. Então, por isso que a IgE, a cada dia que passa, esse marcador de IgE, ele está sendo desconsiderado como um marcador absoluto. Tá? Isso é polêmico, mas é na polêmica que a gente encontra o consenso, né? A gente precisa jogar isso na discussão da comunidade científica para justamente a gente ter um consenso e não sermos, por assim dizer, fundamentalistas em determinados paradigmas, tá bom? A gente não pode ser radical, a gente sempre tem que ter a mente aberta. Então, o que ele pergunta é o seguinte: eu tenho uma IgE altíssima para abelha, 1700. Será que a minha reação poderá ser muito grave também? Não tem absolutamente nada a ver. Às vezes você tem uma IgE altíssima que pode, sim, a sua reação pode ser grave, mas uma IgE baixa também pode dar uma reação grave. Então, o que vai definir, infelizmente, é a provocação do inseto, é quando o inseto te picar e saber se realmente você teria reação grave ou não. Por isso que, se na dúvida de você ter uma reação grave, é importante você conversar com o seu médico alergista, fazer os exames necessários, o prick test, o teste intradérmico, a dosagem da IgE específica para a abelha, para a vespa, para os eminópteros em geral, a dosagem dos componentes específicos, né? Tanto para a vespa quanto para a abelha, e principalmente pedir para o seu médico alergista para que ele possa prescrever a adrenalina autoinjetável, porque o que vai salvar a sua vida durante uma crise de anafilaxia não é remédio oral, não é remédio injetável à base de corticoide, cortisona, à base de antihistamínico, à base de qualquer outra situação. O que salva a vida do paciente que tem reação anafilática, que tem crise anafilática, que tem anafilaxia, é o uso da adrenalina autoinjetável por você ou na emergência da adrenalina aplicada pelo médico. Mas às vezes não dá tempo de você chegar na emergência, porque a reação anafilática ela é gravíssima e ela pode, nos primeiros 30 minutos, se tornar uma reação que pode levar você à morte. Então, realmente, o que salva a vida é a autoinjeção de adrenalina. O nome comercial mais comum é o EpiPen, tá bom?
Muito obrigado pela sua pergunta.